Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, respondendo hoje ao e-mail do nosso querido irmão Luiz Eduardo Ramos de Amorim, ou Amorim Ramos, desculpe, Luiz Eduardo Amorim Ramos, da cidade de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. E ele respondi uma primeira pergunta dele na primeira parte do programa, e agora vamos responder a segunda. Antes, porém, gostaria de solicitar a você que adquira as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, Sermão do Monte e Bereshit, que são 3 obras voltadas para textos originais, traduzidos por nós, diretamente do hebraico para o português, sem intenção secundária, de uma forma neutra, buscando a verdade. Essas obras, a primeira delas, analisando as traduções bíblicas, já é um best-seller com quase 30 mil exemplares distribuídos no Brasil e doado para a instituição de caridade. Nós estamos fazendo uma reforma na nossa casa, no Bom Samaritano, e trabalhando nas nossas obras sociais com a doação desta obra. Portanto, você não estará só ajudando a divulgar a doutrina, adquirindo essa obra, dando de presente aos seus amigos, mas você estará também colaborando com as obras sociais do Núcleo Espírita Bom Samaritano, aqui na cidade de João Pessoa. Mas, Eduardo, você coloca aqui ainda, assistindo um programa seu, você mencionou que os livros do Antigo Testamento deveriam ser lidos, considerando quando for escrito, para quem se destinava, quais as mensagens, etc. Você poderia fazer um roteiro para a leitura dos mesmos? O que você acha da ideia? Eu acho interessante a ideia. Realmente, não é só o livro, meu querido Eduardo, do Antigo Testamento, que deveriam ser lidos considerando quando for escrito, para quem se for escrito, e qual a sua mensagem, qual o objetivo, mas todos os livros da Bíblia, os 73 livros da Bíblia, todos eles foram escritos numa época específica, com uma mensagem específica para um povo específico. Daí porque qualquer um de nós, qualquer um de você que está nos assistindo, quando você abrir a Bíblia, qualquer livro que você abrir, aqui uma Bíblia em hebraico. Eu abro essa Bíblia aqui no Gênesis, por exemplo, aqui, Gênesis 16. Todo nessas letrinhas que vocês podem ver, letrinhas diferentes. Então eu tenho, quando foi escrito o Gênesis? É o livro, o Bereshit é o livro do princípio da história da humanidade. Foi escrito por quem? Por Moisés. Para quem? Para o povo hebreu. Qual era o objetivo? Mostrar simbolicamente a criação do mundo, o episódio de Adão e Eva, do ser humano, mostrar a origem do monoteísmo, do patriarcado. Isso foi escrito quando? Há mais de 4.000 anos atrás. Para quem? Para um povo. Esse livro tinha, na época que ele foi escrito, existiam costumes, existia uma história, existiam problemas sociais que o povo estava envolvido e existia, sobretudo, politeísmo, idolatria, poligamia, existia tudo que era, vamos dizer assim, de vícios humanos. Daí porque Moisés coloca nessa obra um caráter monoteísta, um caráter de monogâmico e, de uma forma simbólica, o caráter do comportamento humano, como está lá com a figura de Caim, Abel, Sete, que foram os 3 filhos de Adão e Eva, simbolizando os 3 caráteres dos seres humanos. Caim, aquele visceral, aquele que era atraído ou se deixava levar pelos instintos. Caim. Tem o Abel, que já é um outro tipo de comportamento, preferia morrer do que matar. E Sete, que veio como um terceiro tipo, que foi o primeiro que louvou a Deus, que reconheceu Deus como ser supremo. Então, para você entender o Gênesis, você tem que saber qual era o caráter político, social, histórico daquela época. O que fez Sara, por exemplo, mandar Abraão se deitar com sua escrava Agar, ela que era sua esposa, mas como era estéril, e naquela época
o casamento depois de 10 anos, a mulher que não desse um filho ao seu marido, esse casamento, pelo código adotado pelos hebreus, que era o código de Hammurabi, dizia que a mulher, aquele casamento estava acabado, não existia mais. E Sara, para não perder, e por amor ao seu marido Abraão, fez com que a sua escrava se deitasse com ele para que ele tivesse um descendente, e aí ela daria um filho, não através do seu próprio ventre, mas via o ventre da sua empregada. Seria a barriga de aluguel hoje, em outras palavras. Um exemplo bem típico, bem material, bem grosseiro, bem atual, para que a gente entenda isso. Portanto, o Gênesis, o Êxodo, já teve uma outra história, já foi saída da escravidão do Egito. Levítico, que é o livro das tribos de Levi. Números, que a contagem, e Deuteronômio, que narra a história do povo de Deus no deserto. Portanto, cada livro teve uma história. Depois vem Josué, livro dos reis. Portanto, quando foi escrito, por quem foi escrito, para quem se destinava e quais eram os fatos históricos, políticos, sociais que envolviam aquela época. E é exatamente isso que eu queria dizer quando eu falei isso, meu caro Luiz Eduardo, mas a sua ideia é boa, eu posso oportunamente aproveitar a tua ideia e fazer isso, para que as pessoas tenham uma noção do que significa cada livro da Bíblia e qual a sua mensagem, seu objetivo. Aí você coloca aqui. Lendo o livro Energia de Robson Pinheiro, encontrei o seguinte comentário. Cristo eleva o tom de voz e repreende seus interlocutores, chegando mesmo a xingar tanto seus seguidores quanto doutores da lei, escribas e fariseus. Há relatos em que manifesta evidente raiva, como derrubar as mesas dos cambistas no templo. Se não me engano, você já havia esclarecido que o citado não condizia com Jesus. Fazer a gentileza de traduzir do hebraico com o trecho mencionado para nosso esclarecimento. Na verdade, eu já, como você bem coloca aqui, já teci comentários das alterações, das interpolações, das atitudes que foram colocadas, não só em Jesus, como no próprio Deus, que os profetas, alguns diziam que Deus estava irado com o povo e por isso que mandava matar, e muita gente acreditava que era Deus. Portanto, assim como colocaram atitudes no comportamento de Deus, também colocaram no de Jesus. Eu conheço Jesus, eu aceito Jesus como um símbolo de paz, de compreensão, de amor, de harmonia. E homem que veio trazer a mensagem libertadora que ele trouxe, ele jamais seria capaz, não condizir, como você bem coloca aqui, com o seu comportamento, derrubar a mesa, xingar alguém, chamar, gritar, ter raiva. Isso não faz parte, na minha concepção, da figura que Jesus representou, do homem que, até no momento em que estava sendo crucificado, isso aí parece com ele. Pai, perdoai que ele não sabe o que fazem. É aquele que, como ele bem disse muitas vezes, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é leve. Meu fardo é suave, ou meu jugo é suave, meu fardo é leve. Portanto, era um ser que transmitia amor, entendimento, perdão. Ele não se enraivecia com ninguém, porque ele conhecia as nossas imperfeições. Até mesmo os seus discípulos, quando disseram muitas vezes a ele, quando pediram a ele para castigar ou para punir aqueles que não gostavam dele, Jesus não aceitava e até sorria da ingenuidade deles. Mas nós vamos a um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Até já.